E olha, gigantes globais têm dado tração aos BDRs negociados na B3. O exemplo mais recente foi a estreia das ações da SpaceX, que dispararam na Bolsa Brasileira. Para a gente falar sobre esse movimento e o cenário atual desse mercado, a gente conversa agora com a gerente de produtos de equities da B3, a Bianca Maria. Bianca, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Victor. Bom dia a todos. Obrigada pelo espaço para a gente falar de um tema tão relevante para a B3 como os BDRs. Vamos lá. Não, sem dúvida, Bianca. Eu queria começar entendendo um pouquinho exatamente sobre essa nova avidez por esse produto oferecido recentemente por vocês. A gente para pensar nessa discussão que a gente sempre tem sobre o nível de restrição da Bolsa Brasileira, o quanto ela seria muito concentrada, né, em poucos ativos que tem um peso bastante relevante. E eu queria entender exatamente o quanto a oferta de BDRs facilitaria, pelo menos, o acesso a alguns produtos que podem ter um nível de atratividade até mesmo maior do que os papéis listados no nosso principal índice. Perfeito, Victor. Acho que para começar a gente pode explicar o que é, né, uma BDR. Porque não é nada mais do que um recibo de uma ação que é negociada em bolsas estrangeiras. Aqui, principalmente as americanas, né, que a gente conhece, a NYSE e a Nasdaq, mas tem bolsas europeias, bolsas canadenses. Então, não é nada mais do que uma forma simples de você ter acesso a essas empresas que estão listadas fora do Brasil, mas ainda assim em reais, né, dado que é negociado igual uma ação brasileira pelo seu home broker, sem você precisar fazer remessa de dinheiro para fora do Brasil, então pagar aqui IOF, pagar diversos impostos, né? E com uma simplicidade que você não precisa abrir conta em outra corretora. Então, você tem esse recibo, né, que é uma forma mais simples de ter acesso ao mundo todo, né? E exatamente, acho que por essa simplicidade, nós temos visto um aumento relevante da demanda para esses produtos. Então, hoje em dia, nós temos mais de 800 opções de ações, né, de outros países, sendo negociadas na B3 via os BDRs. Já se negocia cerca de 1,3 bilhões de reais por dia, um valor 40% maior do que o ano passado. E acho que só mostra como é importante essa diversificação internacional. A gente não ter todo o nosso dinheiro em um único país, em uma única tese, né? E a BDR tem sido a forma mais simples, mais barata, né, de acessar esses mercados globais. Entender um pouquinho, Bianca, qual seria essa afeição, né? Quais papéis, na verdade, teriam esse carinho maior por parte do investidor brasileiro? Porque a gente tem conversado muito sobre esse fluxo de capital que tem procurado os Estados Unidos, principalmente as ações de tecnologia, pensando nesse boom de inteligência artificial. Eu queria entender se essa tese ela se repete aqui dentro ou se, por exemplo, a gente teria também uma afeição maior por aquelas empresas que a gente já conhece, a gente acompanha de perto, que são empresas brasileiras, por exemplo, com a capital aberto nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem ambos os cenários, tá? Acho que é uma ótima observação. A gente tem tanto uma demanda aqui nas BDRs de empresas de tecnologia americana, então você bem citou, né, a SpaceX, que no dia em que teve o IPO lá fora, nós já disponibilizamos, né, o BDR aqui, negociou cerca de 150 milhões nesse único dia de reais, tá? Aqui na B3. Mas nós temos também Google, Nvidia, Tesla, sendo as BDRs com maior demanda aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, quando a gente olha empresas brasileiras que são listadas, né, em bolsas americanas, nós vemos uma forte demanda por Nubank, XP, Mercado Livre e até mesmo JBS, que são empresas que as pessoas já conhecem mais, né, que estão no dia a dia. Então, acho que a BDR ela oferece tanto essa possibilidade de você investir em empresas de tecnologia, né, americanas, mas também em empresas brasileiras que estão listadas fora do país e que você tem ali o acesso no seu dia a dia. Então, a gente vê essas duas demandas aqui crescentes, assim como algumas empresas específicas, por exemplo,
do setor aqui de semicondutores, do setor de inteligência artificial, que não são nomes, né, super conhecidos, mas que têm apresentado uma crescente demanda aqui pelo investidor pessoa física, principalmente. Você fala sobre esse perfil do investidor, Bia, que eu queria queria desenvolver exatamente esse assunto. Primeiro, a gente sabe dessa participação bastante expressiva do gringo no índice Bovespa. Eu queria entender se, dada essa participação pequena também do investidor pessoa física e do investidor local no nosso principal índice da Bolsa Brasileira, da B3, isso não diminui, a oferta, por exemplo, de BDRs não diminuiria o nível de liquidez dos papéis listados, por exemplo, na B3, ou seria exatamente um perfil diferente de investidores que procura, por exemplo, papéis que dialogam com essas ações listadas lá fora, daqueles que estão, por exemplo, afeitos a um papel listado no nosso principal índice? Perfeito. Nós vemos como complementares, né? Acho que naturalmente ali o índice Bovespa e o Brasil, ele possui em sua composição empresas do setor mais de bancos, né? De commodities. E quando a gente olha para o mundo inteiro, eu consigo ter acesso via as BDRs a setores que no Brasil a gente ainda não tem, né, uma gama enorme de ações para se investir. Acho que aqui principalmente tecnologia, né? Então a gente não vê como concorrente, e sim como complementar. Acho que naturalmente, se você quer investir em ações, né, de setores que representam mais a economia brasileira, você tem as ações listadas aqui na B3. Mas imagina o mundo inteiro, né? O tanto de teses, o tanto de setores que a gente tem distribuídos ao redor dos países. Então acaba sendo um complemento. Além da BDR dar essa diversificação internacional. Então, apesar, né, do valor aqui que você vê em tela ali na sua corretora, R$100, o preço do ativo reflete a variação do câmbio também. Então, é uma forma de você estar exposto ao dólar e a setores que talvez você não tenha acesso aqui no Brasil. Bianca, e eu queria entender exatamente essa diferença, por exemplo, desses perfis, né? Porque necessariamente o cliente, né, o investidor interessado nesses produtos em BDRs, emulando exatamente esses ativos, né, com essas notas de ativos negociados lá fora. Esse investidor necessariamente ele é brasileiro ou haveria também algum movimento de estrangeiros, né? Não necessariamente, por exemplo, de americanos, que evidentemente não faria qualquer tipo de sentido, mas pensando principalmente em tributação, você citou, por exemplo, essa atratividade dos BDRs como uma alternativa para nos procurar, por exemplo, corretoras gringas, mandar dinheiro para fora, etc., pagando imposto, pagando IOF. Mas haveria também gringos interessados nos BDRs? Eu queria entender um pouquinho quem é esse cara. Perfeito. Então, hoje a gente tem quase 1 milhão ali de investidores em BDRs, né? E quando você olha o volume negociado, então esses 1,3 bilhões, né, que todo dia se negocia em BDR, a gente tem sim um papel relevante, então 60% desse volume financeiro é negociado exatamente pelo não residente, né? 20% está nos investidores locais, mas institucionais, e cerca de 18% na pessoa física. O que isso mostra, né? Apesar, né, de você ter falado, o gringo, né, o americano consegue acessar direto lá fora. Acho que aqui a gente vê estratégias diferentes do gringo ao mesmo tempo. Acessar o mercado americano, por exemplo, comprando Google, e acessar aqui no Brasil a BDR de Google. Eles conseguem fazer estratégias de hedge, estratégias de arbitragem, então é uma forma diferente aqui de se ganhar ali um valor financeiro. Então, por isso, a gente, mesmo, né, tendo essa possibilidade lá fora, a gente vê, sim, um papel relevante do não residente, que é o nosso gringo, né, na negociação das BDRs. A pessoa física, ela representa hoje 18%. Então, se você olha, você fala, puxa, pequeno ainda, né, em comparação com os outros perfis. Mas vale ressaltar que as BDRs só foram liberadas para o varejo, então, para a pessoa física, que não seja um investidor qualificado, a partir de 2020 pela CVM. Então, é um produto recente, né? E o fato de, depois de 5, 6 anos, né, já representar
quase 20% do volume total negociado, acho que mostra cada vez mais o interesse da pessoa física nessa diversificação internacional e o uso do BDR como forma de alcançar aí os mercados estrangeiros de forma mais simples. Nossa, chama bastante atenção esse dado, 60% então de investidores, né, não residentes, dos gringos, acessando os BDRs. Eu confesso, né, apesar de imaginar que a maior parte seria assim, de investidores institucionais, não imaginava que a maior parte também de acesso aos BDRs, né, de investidores de BDRs, fosse também o gringo. Muito obrigado, Bianca, pela disponibilidade de conversar com a gente. Conversei com a gerente de produtos de equities da B3, Bianca Maria. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Estamos aí à disposição. Nós também. Até mais.